Módulo 2. Política de compliance e antissuborno. Antes de conhecer nossa política de compliance e antissuborno, é muito importante que você compreenda com clareza o que é suborno, como ele acontece e como se caracteriza no âmbito das empresas. Vamos a esse esclarecimento. O suborno é um ato ilícito, legal, de induzir alguém a praticar determinadas condutas que o favoreçam indevidamente. Em troca, poderá haver recebimento, entre outros benefícios, de dinheiro, bens materiais, favores. É considerado suborno quando há oferecimento, pagamento ou promessa de qualquer tipo de vantagens indevida, seja de autoridade pública, funcionário público, governante, gestor ou colaborador. Você sabia? O simples ato de oferecer determinada vantagem indevida já se enquadra como suborno, independentemente de a outra parte aceitar ou não. Vamos a algumas situações de suborno que podem ocorrer em nossa companhia, às quais devemos estar sempre alertas. Clicando no ícone, vamos ver elas. Um colaborador responsável pela escolha de fornecedores recebe um bônus para contratar determinada empresa. Diante de uma ligação clandestina identificada, gato, o colaborador pede dinheiro ao cliente, responsável pelo gato, para não realizar o corte de energia. Uma empresa oferece ao colaborador dinheiro ou parte do valor do contrato para que ele favoreça a sua contratação. Um colaborador ou gestor oferece serviços gratuitos ao agente de fiscalização para obter uma licença de forma ilegal. O suborno é previsto em lei como crime de corrupção e está incluso no artigo 317, corrupção passiva, e 333, corrupção ativa, do Código Penal, cabendo penalidades de reclusão e multa. Entenda melhor o que é a corrupção passiva e a corrupção ativa clicando nos cartões. Corrupção passiva. Corrupção passiva, artigo 317, solicitar ou receber para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem. Corrupção ativa, artigo 333. Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício. Como uma empresa de economia mista, os empregados da CEMIG estão submetidos à Lei de Improbidade Administrativa, Lei 8.492/92, que tem como objetivo resguardar e assegurar a integridade do patrimônio público. As ações de improbidade administrativa podem ser classificadas como enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário, violação dos princípios da administração pública. Para conhecer melhor sobre cada uma delas, clique nas abas abaixo a seguir. Enriquecimento ilícito. Ocorre quando o agente público utiliza do seu cargo e as suas atribuições para obter vantagem econômica em proveito próprio ou para outra pessoa. Prejuízo ao erário. Esta ação causa perda de recursos financeiros da instituição pública. Ocorre quando a pessoa faz uso de dinheiro público para favorecimento pessoal ou de terceiros. Violações dos princípios da administração pública. São ações que violam diretamente os princípios da honestidade, imparcialidade e legalidade. As penalidades previstas para esses casos são suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade de bens, ressarcimento ao erário. Já a responsabilidade administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, está previsto na Lei 12.846 de 2013, Lei Anticorrupção, e no Decreto 11.129 de 2022,
Conheça as características mais relevantes dessas responsabilidades clicando nas setas laterais. O ênfase na responsabilidade objetiva e na existência de benefício ou interesse do agente, ainda que o resultado não seja alcançado. A responsabilização da pessoa jurídica não exclui a responsabilidade individual dos seus dirigentes ou administradores ou qualquer pessoa que seja autora, coautora ou parte do ato ilícito. A responsabilização em virtude dos atos de terceiro é ampla. A lei se preocupou também em combater a terceirização da corrupção. As penalidades podem ser aplicadas independentemente do tamanho ou da esfera do ente estatal. Para a pessoa jurídica, as penalidades previstas são multa de até 20% do faturamento do exercício anterior, publicação da decisão condenatória em jornais, reparação do dano causado, inidoneidade, proibição de contratar a administração pública, impedimento para obtenção de financiamentos públicos, inabilidade para incentivos fiscais, dissolução compulsória da empresa, extinção do CNPJ. Você sabia? Pode haver atenuação às penalidades caso a empresa tenha feito tudo o que podia para prevenir o ato ilícito, possui um sistema efetivo de compliance e antissuborno, tenha punido os responsáveis. Proibição do suborno na CEMIG. A CEMIG atua de modo a efetivamente combater e não tolerar o suborno e a corrupção em quaisquer de suas formas, seja na esfera de relações públicas ou privadas. Além disso, asseguramos que nossos colaboradores não sofrerão retaliação, discriminação ou ação disciplinar por se recusarem a participar do suborno. Nossa política de compliance e antissuborno é alinhada com os princípios éticos e as regras de conduta previstas no Código de Conduta da CEMIG. Agindo assim, reforçamos nosso propósito, nossa missão e nossos valores, que direcionam as nossas ações e os nossos comportamentos diante dos públicos de relacionamento. Os pilares da política de compliance e antissuborno atendem às melhores práticas, as legislações e as normas internas e externas aplicáveis e têm como objetivo a prevenção e o combate ao suborno, fraudes, conflitos de interesse e a todo e qualquer ato que possa representar desvios em relação à conduta ética. Clicando nos ícones, conheça esses pilares. Alta administração e liderança íntegra e comprometida. Avaliação e gestão de riscos de compliance e suborno, políticas, procedimentos e controles internos formalizados, treinamento e comunicação, due diligence de terceiro, monitoramento e verificação de compliance, canais de consulta e denúncia, respostas às transgressões e planos de ações corretivas, medidas disciplinares, orientações para o grupo CEMIG. Consequências de não cumprimento da política de compliance e antissuborno da CEMIG. A comprovada violação de leis, normas internas e externas, inclusive da política de compliance e antissuborno, ou a omissão diante de possíveis infrações devem ser devidamente tratadas, assim como a não conformidades e os desvios de condutas identificados. Medidas educativas e de reabilitação podem ser aplicadas em quaisquer casos, mesmo que não se comprove a procedência, como forma de prevenção e aprimoramento do ambiente de trabalho. Importante: sempre que necessário, devem ser aplicadas as penalidades cabíveis, compreendendo desde advertências até desligamentos. Nos casos de fornecedores, parceiros de negócio ou outras pessoas físicas e jurídicas relacionadas, o comprovado desrespeito às leis, políticas e normas da CEMIG e às cláusulas estabelecidas em contratos ou instrumentos jurídicos
poderá resultar em anulação, suspensão ou rescisão do contrato, sem prejuízo da aplicação das medidas judiciais previstas em legislação específicas e no regulamento interno da licitação de contratos. Implantação e monitoramento da política de compliance e antissuborno. A área de compliance deve apontar medidas para implantar a política e o aprimoramento das estruturas e procedimentos a ela relacionados. Todos os profissionais a serviço da CEMIG devem se comprometer com o cumprimento da política no âmbito de sua atuação. A diretoria executiva deve exercer supervisão periódica sobre a implantação da política de compliance e antissuborno, a fim de assegurar sua efetividade, bem como supervisão sobre os sistemas de gestão de risco, compliance e antissuborno e controles internos da CEMIG. A CEMIG se compromete a assegurar a melhoria contínua do sistema de compliance e da gestão antissuborno. Se algo estiver errado, como denunciar? A CEMIG encoraja o levantamento de preocupações com base na boa-fé ou em uma razoável convicção de confiança, sem medo de represálias. Como vimos no módulo 1, a CEMIG possui um canal de denúncia, gerido por empresa externa, independente e especializada. Acesse o link ou ligue para 0800 800 9393. O canal está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se preferir, você pode se manifestar de forma anônima. Será que você está afiado com todas as informações? Acompanhe a história fictícia de Antônio a seguir e depois responda as questões. Antônio é funcionário da CEMIG, responsável por licitações de grandes obras no seu departamento. No aniversário de seu afilhado, Antônio conhece Pedro. Em conversa, descobre que ele é diretor de negócios da XXX Engenharia, empresa que pretende concorrer, na CEMIG, à licitação de uma obra milionária no estado. Eles trocam contatos. Os novos amigos passam a conversar mais frequentemente, e Pedro confessa que está passando por pressões da empresa, com riscos de demissão diante do não cumprimento de metas, que se traduzem em novos contratos. Algum tempo depois, ocorre a licitação. Antônio foi o responsável pelo processo, e a XXX venceu a concorrência da obra milionária. Porém, a CEMIG recebeu denúncias sobre essa contratação e iniciou um processo investigativo sigiloso. Em poucos meses, a vida de Antônio começou a mudar. Ele apareceu com um carro de luxo e saiu de férias com a família em sua primeira viagem internacional, destino, Ilhas Gregas. Ao finalizar as investigações, a CEMIG concluiu que Antônio envolveu-se com suborno, adulterando documentações e fornecendo informações privilegiadas para Pedro, com o objetivo de concretizar a vitória da XXX. Em troca, recebeu uma grande importância em dinheiro. Por fim, a CEMIG tomou as medidas cabíveis no caso, demitindo Antônio. Agora que está por dentro da história, responda. No caso apresentado, Antônio se enquadra em quais ações de improbidade administrativa? Enriquecimento ilícito apenas? Nenhuma, pois ele não é funcionário público. Enriquecimento ilícito e violação dos princípios da administração pública apenas. Enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e violação dos princípios da administração pública. Resposta: parabéns, você chegou ao final do treinamento. Aqui você aprendeu ou reforçou conhecimento muito relevantes para a CEMIG, que são nossos princípios, regras de conduta e diretrizes da política de compliance e antissuborno. Agora você fará a avaliação do treinamento. Concluindo a avaliação, assine o termo de adesão e emita seu certificado. Caso ainda tenha alguma dúvida, entre em contato com compliance@cemig.com.br.